Bom dia a todas e a todos aqui presentes no Espaço B3. Uma honra receber todo esse público para mais uma abertura de Global Money Week. E para fazer isso eu queria inicialmente saudar a presença do Superintendente-Geral da CVM, nosso amigo Alexandre Pinheiro, aqui presente, prestigiando essa semana de educação tão importante. Queria aproveitar também para agradecer vários dos parceiros aqui presentes, muitos dos parceiros que vão trabalhar conosco ao longo dessa semana, com destaque para vários que vieram aqui hoje de manhã, nessa manhã ensolarada, e vieram nos visitar. Temos aqui representantes do Sebrae, lá de Belo Horizonte, Instituto XP, Genial Investimentos, Planejar, Melver, Abrasca, Ambima, Sicredi, e se porventura eu não mencionei, alguns outros que podem estar aqui, mas certamente estão nos assistindo online. São mais de 90 parceiros que a gente tem nas várias iniciativas que a gente vai ter ao longo dessa semana. A gente começa essa semana de forma muito especial, celebrando juntos a educação financeira, como eu falei, nessa 11ª edição da Global Money Week. A gente vai ter nos próximos dias uma agenda repleta de atividades focadas no público jovem, desenvolvidas pelos parceiros que eu mencionei, dos vários parceiros que eu mencionei. Nesse ano, a B3 está promovendo diversas atividades aqui no MuB3, aqui no nosso mezanino, aqui no nosso museu, e é um convite para que todos conheçam a história do mercado financeiro e de capitais e mergulhem de cabeça na importância de um ambiente saudável de mercado de capitais e de negociações para a economia crescer e para o seu cotidiano, A gente vai ter várias visitas mediadas ao longo dessa semana, um dia de contação de história, que vai ser na quarta-feira, dia 22. Estão todos convidados para conhecer a evolução tão fascinante da economia brasileira ao longo desses anos. Pessoal, vocês podem vir para cá, para o lado de cá também, tá? Fiquem à vontade. Falando em evolução da economia e do mercado de capitais, a gente não pode deixar de citar a evolução e mudança do perfil do investidor nos últimos anos. A gente tem pessoas entrando no mundo do investimento cada vez mais cedo, cada vez mais jovens. Isso é muito bom, mesmo que não tenha muito dinheiro para investir, mas demonstra a democratização de um aspecto tão fundamental para o bem-estar financeiro. E, obviamente, isso só é atingido com educação financeira. Mais do que o acúmulo de capital que virá ao longo da jornada, de trabalho, aprender a cuidar do dinheiro traz liberdade, traz autonomia, e, obviamente, todos os jovens sonhadores precisam ter esse conhecimento para poder dar passos seguros, satisfação de construir e atingir seus sonhos, seja para sonhos, seja também para uma reserva de emergência, que é ótimo para os planos de curto, médio e longo prazo. Também pode ser para uma viagem, também pode ser para aposentadoria, e tudo isso faz parte dessa jornada de educação financeira que é fundamental para atingir esses objetivos. No ano passado, esse evento aqui impactou mais de 2 milhões de pessoas, e obviamente a gente quer bater esse recorde esse ano. A gente teve mais de 90 parceiros espalhados pelo Brasil, e esse ano a gente tem o desafio de superar esses números. A gente aqui tem um compromisso na B3 de auxiliar nessa jornada como infraestrutura de mercado, apoiando a disseminação da educação, estimulando o crescimento sólido e sustentável do mercado financeiro e de capitais. A gente tem algumas iniciativas que eu vou mencionar. A primeira delas, o nosso Hub de Educação, criado em 2020. Já disponibilizamos mais de 500 conteúdos, tudo gratuito, trilha de conhecimento, curso, artigo, e-books. Vale a pena conhecer. Temos já mais de 240 mil usuários, 2 milhões e meio de acessos nesses últimos 3 anos. E esse site e esse hub nasceu com a missão de auxiliar investidores nos seus mais diversos estágios de conhecimento para que possam, num lugar com conteúdo de qualidade, com curadoria, se educar e escolher como fazer essa jornada. A gente também promove o Programa de Incentivo à Educação Financeira, que estimula, por meio de contribuições financeiras, iniciativas das corretoras, participantes de mercado, gestoras de recurso e também de empresas listadas aqui na própria B3,
em projetos de impacto que contam com a expertise desses agentes para munir investidores atuais e futuros também com informação de qualidade. A gente, então, a boa relação com o dinheiro definitivamente é transformadora. E num país que tem muita gente, né, não a maior parte, mas um percentual muito alto de inadimplentes, de atrasos, né, de pessoas que têm necessidade de lidar melhor com o custo do dinheiro, entender sobre o dinheiro, falar sobre educação financeira é, de certa forma, empoderá-las, né, para que elas saiam do vermelho e que sonhem cada vez mais alto de atingir seus objetivos. Educar os jovens é ressignificar o bem-estar financeiro nas primeiras etapas da vida. A informação de qualidade, a gente sabe, faz toda a diferença para quem tem uma vida muito longa pela frente, com muitas decisões a tomar. E por isso é muito bom que a gente tenha aqui muitos jovens hoje interessados em educação financeira. E que isso seja um instrumento para que essas escolhas sejam feitas de forma consciente em relação ao dinheiro, porque isso é sinônimo de potência e autonomia no futuro. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial aos parceiros que nos apoiam nessa iniciativa e que tornam essa iniciativa um sucesso. Desejo uma excelente semana a todos e um ótimo evento. Muito obrigado. E continuando a nossa cerimônia, eu queria chamar aqui ao palco o nosso colega, superintendente-geral da CVM, Alexandre Pinheiro, para proferir algumas palavras na abertura desse evento. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Gilson. Bom dia, amigas, amigos, colegas. Um grande prazer estar aqui representando a CVM, representando o presidente João Pedro Nascimento, mais uma Global Money Week, a 2023. Planeje seu dinheiro, plante seu futuro. Nós vamos ter oportunidade uma vez mais aqui, irmanados com a OCDE, com os parceiros que aqui estão. Cumprimento todos eles ao cumprimentar a própria B3. Vamos ter uma semana rica, uma semana de reflexão, com foco em especial em crianças e jovens, porém com um espectro bem mais amplo em relação a quem tenha interesse em sustentabilidade nos âmbitos financeiro e do mercado de capitais, professores, importantes multiplicadores. Nós sabemos que essa semana, essa campanha, essa iniciativa tem tido resultados importantes ao longo dos anos. Nós já tivemos, nas 10 edições anteriores, o alcance de mais de 50 milhões de crianças e adolescentes. Nós tivemos isso ocorrendo em quase 180 países ou jurisdições. É algo realmente de largo alcance e que possibilita que a gente tenha, inclusive, uma expectativa ainda mais positiva em relação a um cenário em que a sustentabilidade em sentido amplo e mais especificamente o que se convencionou chamar de ASG ou ESG, né? O espectro que engloba as temáticas ambiental, social e de governança, cada vez mais a gente tem uma condição e, por outro lado, uma necessidade de refletirmos e aprofundarmos aquilo que diz com a visão relacionada não apenas com a busca de resultado positivo, algo mais do que legítimo, seja em relação aos empreendedores que se valem do mercado de capitais, segmento tão importante do sistema financeiro nacional, relevantíssimo para o desenvolvimento econômico do país e para o desenvolvimento do próprio país, do Brasil. Na verdade, além desse aspecto relacionado com o resultado positivo buscado sob a perspectiva individual, a gente tem também um compromisso cada vez maior com os stakeholders, com aquelas atrizes e atores em torno dos empreendimentos que precisam de especial consideração. Empregados, interessados, parceiros, sociedade em geral, comunidade. É evidente que isso se dá sem subversão da coisa relacionada com o agente econômico e o empreendimento. O empreendimento ele é voltado ao resultado positivo, ao lucro, mas não é só disso que se trata. Há um propósito mais amplo e transversal, que vai ser, aliás, explorado nas palestras e oficinas gratuitas dessa semana aqui, que diz com as finanças sustentáveis e um compromisso que supera essa visão apenas voltada ao lucro e tem atenção redobrada
em relação ao entorno do empreendedor, seja naquilo que diz com a não retirada de valor indevidamente ao se empreender ou investir, seja em relação àqueles que até, ou aquelas aqui ao redor do mundo, vêm fazendo algo mais do que isso, vêm agregando valor para esse entorno, inclusive legitimando ainda mais a atuação no âmbito empresarial, a atuação no âmbito, por exemplo, das companhias abertas. Companhias abertas que, de alguma forma, vêm tendo uma condição diferenciada em relação ao interesse dos investidores, em relação à alternativa para financiamento de empreendedores que o mercado de capitais caracteriza. Sabemos, né, Gilson, que é algo importante e crescente o número de investidores em renda variável, né? A gente tem até bem pouco tempo atrás, a gente tem lá algo abaixo de 1 milhão e tivemos agora recentemente a superação da marca de CPFs na B3. Né? Já temos mais de 5 milhões, porém, conversávamos o Gilson e eu aqui um pouco mais cedo, a CVM e a B3, como um grande sistema, que inclusive trabalha as salvaguardas e aquilo que possa auxiliar no desenvolvimento do mercado, e trabalha bastante educação financeira, para essas instituições e para esse sistema não interessa apenas o número. O número ele é importante, quando ele vem acompanhado, como vem sendo acompanhado sistematicamente, por uma consciência daquilo que se está a fazer. Como lembrou aqui o Gilson, são muitas as perspectivas na vida que podem levar a um resultado positivo se a opção consciente for feita pelo mercado de capitais. Mas ela precisa ser consciente, ela precisa ser sustentável, e é disso que a gente vai falar um pouco essa semana aqui. Nós temos lá na CVM, nos dias atuais, uma pauta executiva com 3 pilares que vêm sendo repetidos pelo presidente João Pedro Nascimento. O pilar do financiamento da autarquia reguladora do mercado de capitais, o pilar das pessoas centrais em qualquer organização sadia, pública ou privada aqui ao redor do mundo, e a gente tem também o pilar da tecnologia. Temos, por exemplo, entre as várias iniciativas até aqui e os desafios postos, o desafio relacionado com a recomposição do quadro de carreira, de profissionais de carreira que atuam na CVM. Isso está sendo buscado, por exemplo, em relação a um concurso público que já de há muito não ocorre, e a CVM vem trabalhando, inclusive, com o apoio generalizado dos atores e as atrizes do âmbito do mercado, das instituições, no sentido de se trabalhar por isso. Mas não é só essa a pauta. Como o presidente João Pedro tem repetido também, o futuro é verde e digital, ele sempre utiliza essa frase, e é uma frase que se conecta em grande medida com o que vamos fazer aqui. Essa frase, com a ponta da tecnologia, por exemplo, algo que ele também vem difundindo bastante, que é o Open Capital Markets, que, de alguma forma, no âmbito da CVM, tem inclusive já um compromisso para esse ano, de trabalharmos inicialmente, com foco em especial na indústria de fundos e na liberdade, no empoderamento dos investidores, em especial do varejo, em relação às movimentações que possam fazer, desde o seu ingresso, em relação a serviços e produtos disponíveis no mercado. Tudo isso, de alguma forma, constitui um caldo que, se bem trabalhado, em especial pelos jovens, os adolescentes, as crianças, né? Quer dizer, se isso vier sendo trabalhado de forma sustentável, com atenção, inclusive, para aquilo tudo que está em torno dos empreendimentos que eu aqui mencionei, a gente tem toda a condição de fato, ter as inovações financeiras, mas com algum resultado que, efetivamente, seja um resultado positivo para os empreendedores e para os investidores. Resultados realmente que não sejam apenas resultados efêmeros, né, de algo que se faz sem consciência. Por isso, essa semana é extremamente relevante. A gente louva a iniciativa uma vez mais, todos os parceiros e parceiras que aqui estão, e desejamos uma excelente semana para todos. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu queria fazer a menção aqui a 2 escolas que estão nos visitando, alunos da Escola Senac, aqui presentes, visitando o Museu B3, e alunos da Escola Estadual Newton Espírito Santo. Acertei o nome? Estão todos aqui, vieram visitar o museu, e palmas. E é importante mencionar que aqui onde vocês estão hoje era o pregão, né? Vocês já viram isso para aqueles que já visitaram o museu,
e aqui tinham mais de 500, chegaram a ter 700 operadores, né, de valores que negociavam com papel, boleta, faziam as negociações, e a gente hoje não tem mais o pregão físico, é tudo eletrônico, e a gente tem hoje, imagina, 10 milhões de negócios por dia, não daria, né, fazer conta aqui em 8 horas, 6 horas de mercado, mais ou menos 6 a 8 horas de mercado, para fazer este número de operações. Bom, a gente vai fazer 2 toques da campanha, mas o primeiro transmitido, eu queria chamar aqui ao palco mais uma representante da CVM, a Andréia. Cadê a Andréia, por favor, para tocar a campainha? Queria também chamar o time da B3, a Cris, da B3 Educação, a Marina, o Felipe Paiva, comemorando 25 anos de casa, na data de hoje, e a Alexandra, que também organizou o evento, por favor. Cadê a Alessandra? Muito bem. Fiquem aqui no meio. A Alexandre fica no meio com a Cris e com o Felipe, eu fico aqui no cantinho, com a Andréia também. A gente vai fazer uma contagem regressiva que marca hoje, no dia 20 de março de 2000, né? 1000, ó. 1000 é quando você entrou na B3, né, Felipe? De 2023, a Global Money Week, e que marca, né, o toque da campainha marca o início das negociações no mercado na data de hoje. A gente vai fazer uma contagem regressiva, todo mundo junto, de 5 até 1, e vai comemorar bastante o início dessa semana. Vamos lá? Todos preparados? Um pouquinho mais perto, todo mundo. A gente vai fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1...